Galera, essa semana deu o que falar aí essa declaração do presidente Lula, né? Dizendo que vai abandonar a meta fiscal. Basicamente foi isso que ele disse, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar para você o que significa essa fala do presidente Lula aí, como que eu interpreto isso como investidor, como um especialista em investimentos e quais são as decisões que eu vou tomar em relação aos investimentos que eu faço após essa declaração. Então vamos lá, primeiro de tudo vamos dar uma olhadinha aqui na fala que o presidente Lula colocou. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de fazer um convite para vocês. No dia 23/11, às 19 horas, eu vou fazer uma aula ao vivo, onde eu vou mostrar como você encontra oportunidades de investimentos abaixo do preço na Bolsa de Valores, muito por conta dessas coisas que acontecem aqui, que abrem excelentes oportunidades pra gente, tá? Então, como você encontra Black Friday na Bolsa. E quem participar dessa aula, nós vamos durante a aula liberar 100 vagas com 50% de desconto para o curso da Estratégia de Rendas Pratas. Você tem que estar cadastrado, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui na fala do presidente Lula. Olha só o que ele disse. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. Ó, ele deixou bem claro. O que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, nós vamos fazer. Mas o fato é que não precisa ser zero. O que é a meta fiscal? A meta fiscal é o governo gastar menos do que ele arrecada. Simples assim. O governo não gera nada, né? Porque o governo não é como uma empresa que vai lá, pega uma matéria-prima, transforma, vende, né? Gera riqueza, gera lucro. Assim como uma empresa normal, né? Assim como a gente que trabalha para gerar lucro. O governo simplesmente, a receita dele vem de arrecadação. Então, eu tenho uma empresa aqui. Aí a lei me diz assim, o governo diz, ó, você é obrigado a pagar 15% do lucro do que você gerar aí com a sua empresa. Ou nós aqui como investidores, beleza, você vai fazer uma venda aí, uma compra e venda de ação, vai vender mais de 20 mil no mês, teve um lucro legal, 15% é meu. Então é dessa forma que o governo ganha dinheiro. Pegando dinheiro das empresas, pegando dinheiro de nós investidores, pegando um pouquinho de cada um. Ele junta esse bolo aí e aí ele tem os gastos, né, governamentais para saúde, educação, infraestrutura e por aí vai. O fato é que a meta fiscal é que ele deve gastar menos do que ele consegue arrecadar. Quando o governo não consegue fazer isso, ele faz o quê? Ele procura arrecadar mais. Só que é um problema isso, né? Porque se o governo vai arrecadar mais, cobrando mais impostos de mim, por exemplo, que sou um investidor da gente aqui, né? Nós podemos simplesmente olhar, no Brasil não está compensando mais, porque está muito caro. Eu vou investir lá nos Estados Unidos porque está um pouco melhor. Ou vou investir em qualquer outro ativo aí porque está um pouco melhor. Então, ele deixa de arrecadar. Por quê? Ele sufocou e a gente fugiu. Empresa é a mesma coisa. Se eu vou abrir uma empresa, eu vou analisar quanto que eu vou pagar na matéria-prima, quanto que eu vou conseguir vender o meu produto, quanto que vai ser isso, quanto que vai ser aquilo, e quanto que eu vou pagar de imposto. Vai estar na conta. Aí eu vou fazer uma análise de viabilidade e eu vou dizer, compensa abrir essa empresa ou não compensa? Compensa, consigo ter lucro. A margem vai ficar apertadinha, mas eu consigo ter lucro. Agora, se o governo vai lá e sobe o imposto de 15 para 20, para 25, com o objetivo dele de arrecadar mais, de repente, não se torna mais viável ter aquela empresa aberta. Eu faço o quê? Eu fecho essa empresa. Então, a expectativa do governo de arrecadar mais acaba não se cumprindo e ele acaba arrecadando menos. Por quê? Porque eu que estava ali produzindo riqueza, a minha empresa estava ali gerando riqueza, gerando receita para poder pagar o governo, ela não vai mais existir porque se tornou inviável, tá? Então existe ali uma linha muito complicada que o governo ele tem que ir apertando, cobra mais aqui, cobra mais ali, mas com muito cuidado para não sufocar e não matar o provedor ali, né? Então, o que seria o ideal, né? O que seria o ideal? O governo gastar menos do que ele arrecada e não arrecadar mais do que ele gasta. Mas esse governo está mostrando, está deixando muito claro que ele quer arrecadar mais do que gasta. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma análise de como eu interpreto tudo isso aí, para que você entenda como que eu vou tomar as minhas decisões de investimento, que eu vou falar daqui a pouco, baseado nessa interpretação. Mas vamos ver o que mais o presidente falou aqui. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais. Aqui quando ele fala o mercado é ganancioso demais, é por quê? Porque esse tipo de fala aqui, né, que o presidente Lula colocou, ele gera preço.
tá? Ele faz com que algumas coisas se alterem no mercado. Taxa de juros, preço do dólar, preço das ações, preço dos fundos imobiliários, tudo altera e eu vou explicar para você aqui mais ou menos como que isso se forma, tá? Então, ele falou isso aqui, ele já sabia já que o mercado ia precificar isso, ia bater nessa informação e que o mercado, na verdade, já vem precificando já, através da taxa de juros futura, através de um monte de coisa, essas informações aí, esse posicionamento, esse tipo de ideia, né, esse tipo de pensamento aí que o governo atual tem. Tá? O mercado tem precificado isso e por isso que ele joga a culpa no mercado, dizendo que o mercado é ganancioso demais. E vamos ver o que mais ele falou aqui. E fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Fechou, né? Então, basicamente, ele anunciou aqui, ó, já vou adiantar para vocês que dificilmente nós vamos chegar na meta. O problema é o seguinte, cara, imagina nós, investidores, a gente vai lá e investe numa empresa. E por que a gente investe? Porque a gente faz um estudo fundamentalista e tudo indica que o lucro dessa empresa vai crescer. Se vai crescer, eu vou ter crescimento patrimonial, vou receber mais dividendos e tudo que vai me favorecer. Agora, imagina o CEO da empresa, né, vem para uma coletiva de imprensa lá e diz, olha, pois é, pessoal, infelizmente assim, ó, tudo indica que não vamos conseguir ter lucro na nossa empresa e joga a toalha. Você investiria nessa empresa pelo mesmo valor que você estaria investindo antes? Provavelmente não. Provavelmente você até investiria, mas existiria uma forte queda nas ações. Você pagaria mais barato por essa empresa. Por quê? Porque o risco aumenta. A falta de confiança que você tem para investir naquela empresa ali, ela vai aumentar. A taxa de juros futura, ela depende do que o mercado está enxergando para o futuro da economia, está projetando para o futuro da economia e também confiança. Porque a gente sabe que a economia de um país depende muito da decisão dos políticos, da decisão do ministro da Economia, da decisão do presidente, tá? A gente aqui investe em empresas que superem tudo isso, né? Eu não vou deixar de investir porque o presidente está fazendo um monte de cagada ou está acertando um monte. Simplesmente eu vou usar essa informação aqui para entender como os preços vão movimentar e saber se eu vou me posicionar mais aqui, mais lá e por aí vai. Lembrando, pessoal, que segunda-feira eu já gravei uma aula bem mais aprofundada sobre esse tema aqui para os membros, tá? Então, se você não é membro ainda, deixa o link aqui embaixo, se torne um membro aqui do canal, que você tem acesso aí às análises mais aprofundadas, uma opinião mais pessoal minha, como eu estou fazendo na minha carteira, diante das coisas que estão acontecendo, tá? Então, te convido a se tornar membro também. Então, o mercado vai precificando esse tipo de coisa. O que acontece, gente? A taxa de juros, eu tenho falado bastante aqui para vocês, ela é a mãe de todo mundo. Se eu tenho a taxa de juros subindo, e por que a taxa de juros vai subir? Porque, poxa, eu emprestava dinheiro para o governo através dos títulos do Tesouro, né? Agora, se o presidente vem e me diz, olha, infelizmente ainda não vamos cumprir as metas, não vai dar certo, isso, aquilo, significa que nós vamos ter um país mais endividado, com maior risco de calote, com maior inflação e tudo de ruim que pode acontecer numa economia. Então, pô, eu vou emprestar dinheiro para o governo? Vou, mas eu quero receber melhor por isso, porque o risco aumenta. Então, o mercado, ele precifica uma taxa, ele exige uma taxa de juros mais elevada. E a taxa de juros mais elevada, ela causa preço no dólar, ela causa preço nos fundos imobiliários, nas ações, na bolsa de valores como um todo. Então, isso faz com que a gente não tenha preço de ações boas subindo. Eu consigo ver aqui ó, o mercado precificando isso, por exemplo, quando eu pego a curva de juros do DI Futuro, né? Estou usando aqui um gráfico do Clube dos Poupadores lá. O que é isso aqui? É o mercado precificando os juros lá na frente já. E esse aqui são os juros de 2031. Então o mercado já está olhando lá em 2031 para eu investir agora um dinheiro. Para eu receber esse dinheiro só em 2031, quanto que eu preciso receber? De acordo com o que eu acho que vai acontecer daqui até lá. Então o mercado já precifica. Veja que ele vinha mais ou menos numa... Se eu for ver o maior prazo aqui, eu tenho desde 2019, né? Lá atrás o mercado pedia 10,2%. E aí veio caindo até 2020 ali, né?
Depois é óbvio, a gente teve o período da pandemia, que a coisa ficou mais complicada, a gente entrou numa crise sanitária e tal, e aí jogou lá em cima a taxa de juros, a gente chegou a bater em 13,50. E depois a coisa começou a normalizar, né? Veio caindo, né? O governo no começo ele começou a dar sinais que a coisa não ia ser tão ruim assim, né? Então muita gente que era contra o PT começou a escutar algumas coisas que parecia que ia melhorar, veio caindo, o mercado foi gostando, mas o fato é que a coisa começou meio que desandar, a meta fiscal começou a se mostrar que não seria tão fácil de manter, o governo começou a dar umas tropeçadas, né? E chegando agora, inclusive, a jogar a toalha, né? E aí a taxa de juros vem subindo no futuro, né? Se eu for olhar um prazo menor aqui, ó, se eu for olhar dentro de um dia, pra gente ver o que aconteceu nos últimos dias aqui, ó. Olha só. Inclusive o mercado tá aberto aqui enquanto eu gravo, ó. Aqui foi no dia 27 de outubro, foi quando o Lula falou, deu aquele discurso ali, né? Dizendo que não ia conseguir cumprir a meta fiscal. Então olha que nesse momento a taxa de juros saiu, naquele dia, saiu de 11,40, foi subindo, no outro dia subiu, foi lá para 11,8, tá? Juros futuros. Isso aqui parece pouco, mas isso aqui afeta diretamente no preço das empresas, dos fundos imobiliários e tudo mais. Agora está dando uma pequena correção aqui, mas esse tipo de oscilação aqui, é claro que uma notícia não vai fazer muita coisa, mas é outra, é um resultado que sai, é uma coisa outra. Isso aqui vai formando a taxa de juros no longo prazo. E o fato é que, se a gente tem uma taxa de juros que cai pela metade, a bolsa mais que dobra a posição. Então, se hoje você paga aí R$30 numa empresa, saiba que se os lucros dela se mantiverem, tá? Os lucros dela se mantiverem e a taxa de juros também estabilizar, ela vai continuar em 30. Agora, se a taxa de juros se mantém e o lucro dessa empresa sobe, o preço dessa ação sobe. Por quê? Porque o lucro puxa para cima e a taxa de juros trava. Se eu tenho, olha só, a taxa de juros faz na contramão do preço. O lucro anda na mão. Lucro crescente das empresas joga o preço da empresa para cima. Taxa de juros subindo joga o preço da empresa para baixo. Então vamos lá. Taxa de juros está hoje ali em 11,8%, tá? Imagina que o lucro de uma empresa se mantém. A empresa vale R$30. A taxa de juros cai para 6. Cara, por mais que o lucro da empresa se mantenha, o preço da empresa vai para 50, 60, 70 reais, porque a taxa de juros caiu. Então, o fato é que, se a gente tem taxa de juros lá em cima, governo dando sinais de que não vai conseguir fechar as contas, isso vai gerando insegurança, vai gerando... o mercado vai ficando mais inseguro na hora de investir e vai precificando uma taxa de juros mais alta. Em contrapartida, a gente tem preço das ações caindo e fundos imobiliários caindo. O que a gente faz nessa hora? O que eu faço nessa hora? Eu compro, pô. E eu não vou comprar qualquer coisa, porque o mercado não é bobo. Se o mercado está precificando que a coisa está ficando mais arriscada, que a gente tem um risco maior, é porque de fato tem. E quando isso acontece, a gente tem mais empresas quebrando, a gente tem mais dívidas dando calote, tudo isso acontece. Então a análise ela precisa ser mais refinada. Eu encontro melhores oportunidades, por quê? Porque quando esse tipo de coisa puxa o preço para baixo, ele puxa o preço das empresas ruins para baixo, mas também puxa o preço das empresas boas para baixo. E aí, eu tenho que saber como investidor filtrar o que é bom, o que é ruim, o que é arriscado, o que é muito arriscado, o que tem baixo risco. Olha, isso aqui tem baixo risco e ainda assim está sendo precificado para baixo. Por quê? Por conta da taxa de juros alta, por conta da insegurança, por conta da instabilidade, porque tudo está caindo. E aí eu faço o quê? Eu aproveito isso aqui. Eu tenho a oportunidade de comprar um ativo de qualidade que vai me enriquecer no longo prazo por preços melhores, ou seja, Black Friday da Bolsa. No dia 23/11, nós vamos trabalhar bastante isso aí às 19 horas. Se cadastra aqui e, não bastando essa aula gratuita que você vai ter lá de 1 hora comigo, ainda você vai poder se tornar aluno da Estratégia Quintas Pratas com 50% de desconto se você estiver presente nessa aula. Então, clica aqui, espero que você tenha entendido melhor o que está acontecendo aí, por que o mercado deu tanto impacto no mercado, né? Essa fala do presidente Lula. E qualquer dúvida deixa nos comentários, te vejo na próxima aula. Fui!